Sabe aquele momento em que algo te persegue, não por trás, mas por dentro? Quando a pressão chega tão forte que você sente que precisa sair de cena, antes que algo dentro de você se quebre? Elias viveu exatamente isso. Muitos acham que ele fugiu de Jezabel porque teve medo da rainha, mas a verdade nunca foi essa, é bem mais profunda e muito mais espiritual do que parece. O que aconteceu ali não foi covardia como você sempre foi ensinado errado por todo esse tempo. É uma mentira que se espalhou pela Igreja de Cristo por causa da interpretação errada das Escrituras. Foi discernimento. Foi reverência à ordem divina. E se você não entender esse princípio, vai acabar lutando batalhas que Deus nunca mandou você entrar, e pagando um preço que Ele nunca pediu que você pagasse. A pergunta que te faço agora é direta. Você já sentiu que precisava sair de perto de algo não porque era fraco, mas porque sabia que um passo errado podia te tirar do centro da vontade de Deus? Situações onde o sangue ferve, a indignação sobe, a vontade de enfrentar cresce, mas algo dentro de mim grita, não é hora. Não é esse o combate. Não toque no que Deus ainda não tocou. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele não vivia guiado por instinto humano. Um profeta não se move pelo estômago, pela raiva, pela impulsividade. Ele se move por direção divina. E a direção de Deus, naquele momento, era clara. Ficar, era perigoso. Avançar contra a autoridade, era proibido. E permanecer no mesmo ambiente, era arriscar violar um princípio espiritual. Jezabel, por mais perversa que fosse, era uma autoridade constituída. Elias sabia disso. A Bíblia declara em Romanos capítulo 13, versículo 1, toda autoridade é instituída por Deus. Esse princípio não é opcional. É espiritual. Quando 1 Reis capítulo 19, versículo 3 diz que Elias teve medo e fugiu, a palavra usada ali aponta para a percepção, consciência do perigo. Não fala de covardia. Fala de clareza espiritual. Elias entendeu, ele não podia encostar na rainha. O juízo sobre ela viria, mas não pelas mãos dele. Quando você acorda com o coração aflito e sente que não deve enfrentar algo ou alguém naquele dia, isso não significa fraqueza. Significa que você está percebendo linhas espirituais que não podem ser cruzadas. Quantas vezes você já evitou uma discussão porque sabia que, se abrisse a boca, iria ferir alguém? Quantas vezes você evitou confrontar um chefe, um líder, alguém acima de você, não por medo, mas porque sabia que não tinha autorização de Deus para aquela conversa? Isso é discernimento. Isso é maturidade espiritual. Elias se afastou não por pavor, mas para não tocar numa autoridade que Deus ainda não havia julgado. E Deus já estava preparando Jeú para isso. Se você entende esse princípio, você vive em paz. Se você ignora, você sofre consequências. Tem algo nesse trecho da história de Elias que costuma passar despercebido, mas é justamente aí que mora a revelação mais profunda. Deus estava abrindo outro capítulo, e Elias precisou sair de cena para não atrapalhar o que o Altíssimo já estava movendo nos bastidores. Quando você lê 1 Reis capítulo 19, versículo 3, não está diante de um profeta apavorado, está diante de um homem que entende limites espirituais. Jezabel ocupava um trono. O trono era perverso, mas era um trono. E Elias conhecia um princípio imutável: o profeta opera no espiritual, o rei opera no político. Ele já tinha destruído Baal no Carmelo, derrubando a fortaleza espiritual da nação. A parte dele estava concluída. Agora viria a parte de outro homem. Em 2 Reis capítulo 9, versículo 6, o texto diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te unjo rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Esse é Jeú. Ele seria um instrumento para derrubar Jezabel. Elias não podia roubar o papel de Jeú. Não podia atravessar o plano divino. Sabe quando você tenta fazer algo que Deus não pediu e tudo começa a dar errado? Quando você tenta resolver um problema familiar que Deus pediu para você apenas orar. Quando tenta enfrentar alguém que pertence a outra hierarquia e acaba piorando tudo. É isso aqui. Você age fora do seu campo de autoridade e paga caro. E quantas vezes Deus te tirou de discussões para evitar que você destruísse relacionamentos? Quantas vezes Ele te empurrou para longe de ambientes onde a tua presença só aumentaria o conflito? Não era fuga. Era preservação. Era Deus te dizendo: deixa que eu levanto outra pessoa para lidar com isso. Não toque no que eu não te autorizei tocar. Elias estava sendo empurrado para o deserto porque Deus precisava falar com ele novamente. Precisava renovar forças. Precisava mostrar que a guerra não terminava ali. O capítulo não estava fechado, estava mudando de voz. A saída de Elias não marca o fim do profeta.
Marca o início de um novo movimento divino. E do mesmo jeito, quando Deus te tira da frente de algo, Ele não está te afastando da missão, está te preparando para a próxima etapa. O ponto mais humano, e ao mesmo tempo mais sagrado, dessa história está no cansaço de Elias. Depois do confronto no Monte Carmelo, da pressão espiritual, da tensão política e do peso emocional, ele finalmente desaba debaixo de um zimbro. E ali acontece algo que revela o coração de Deus com uma clareza impressionante. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 19, versículo 4, basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Isso não é fraqueza. Isso é exaustão. É o corpo e a alma pedindo ar. Elias não correu para salvar a própria pele. Ele correu porque estava no limite. E limite não é pecado, limite é humanidade. Muita gente hoje vive o mesmo tipo de esgotamento. Você, por exemplo, já teve aquele dia em que tudo dentro de você dizia que não dava mais? Que a pressão foi tanta, a luta tão intensa, que você não conseguiu se manter em pé. Talvez você até tenha sentido vergonha por se afastar de algo ou alguém, mas Elias mostra que tem hora que o servo de Deus precisa parar para não quebrar. E olha o que Deus faz. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 5, está escrito, levantou-se Elias, comeu e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus não repreende. Deus não acusa. Deus restaura. Deus cuida. E é aqui que a coisa fica ainda mais séria. Se Elias tivesse ficado no campo da reação emocional, teria se metido em uma guerra fora da vontade divina, ferido o princípio espiritual da autoridade e provocado um juízo que não era para vir pelas mãos dele. O esgotamento não anulou sua missão, só o colocou numa posição onde Deus pudesse renová-lo sem interferência. Você já reparou como Deus às vezes te retira das coisas no momento em que você está prestes a explodir? Para que você não diga o que não deve, não. Faça o que não deve, não toque no que ele ainda não tocou. Isso é proteção. Isso é graça. E aqui eu preciso falar diretamente. Se você anda cansado, pressionado, carregando fardos que só Deus sabe, não se culpe por se afastar um pouco. O Altíssimo fez Elias descansar porque ainda havia muito pela frente. Ele faz o mesmo com você. Agora chegamos ao ponto que amarra tudo de forma poderosa. Elias não fugiu da missão. Ele se retirou para permanecer dentro da vontade divina. Há uma diferença enorme entre correr do chamado e recuar para não ultrapassar limites espirituais. O profeta não correu de Jezabel. Ele correu para Deus. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 9, o texto diz, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Essa pergunta não era acusação. Era alinhamento. Deus estava trazendo Elias de volta para o centro, lembrando que a história não acabava ali. Jezabel não era o fim. A ameaça não era o fim. O desânimo não era o fim. E então Deus revela o verdadeiro plano. Um plano que Elias jamais poderia assumir por si mesmo. O Senhor diz, em 1 Reis capítulo 19, versículo 15, vai, e unge Azael rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Perceba a orquestração divina. Elias derruba o poder espiritual de Baal. Jeú derruba o poder político de Jezabel. E Eliseu continua o ministério profético. Cada um no seu lugar. Cada um na sua ordem. Essa é a beleza dura e santa do discernimento. Profeta que tenta fazer papel de rei cai. Rei que tenta fazer papel de profeta se perde. Cada função existe para manter a estrutura espiritual funcionando debaixo da vontade de Deus. E você sente isso também no dia a dia. Quando tenta resolver tudo sozinho, quando tenta assumir lutas que não são suas, quando se desgasta em batalhas que Deus entregou a outras pessoas. Tem coisa que você não derrota porque não foi chamado para derrotar. Tem guerra que você não vence porque não é sua função vencê-la. E não tem nada de errado nisso. A obediência mantém você vivo. A desobediência te joga em guerras que te esmagam. No final, a fuga de Elias não revela fraqueza. Revela respeito pela ordem espiritual, maturidade para não ultrapassar fronteiras e sensibilidade para ouvir Deus mesmo debaixo do zimbro. Ele não se afastou da missão, se preparou para continuar nela. E hoje essa mesma palavra cai sobre você, discernimento salva. Obediência protege. E permanecer nos limites de Deus te coloca exatamente onde Ele age. Se essa palavra falou com você, não deixa passar. Aperta o like agora,
Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que está lutando batalhas que Deus nunca pediu. E antes de sair, assiste o próximo vídeo recomendado aqui ao lado. Tem uma revelação que vai fortalecer ainda mais a tua fé.